oi, YouTube! Hello, guys! Estamos aqui novamente no canalzinho novo. Quero começar agradecendo o apoio que vocês têm dado nos últimos vídeos. Muito obrigada mesmo. Não se esquece, continua se inscrevendo aí se você não é inscrito. Deixa o like, deixa o hype, tá? Hoje a gente vai estar assistindo coisas estranhas nos games que a gente só aceita, tá bom? E eu tenho uma lista, não sei vocês. Não significa que é ruim? Não! Mas assim, tem coisa que a gente realmente só aceita porque é isso, né, faz parte. Gente, lembrando, se você comentar aí, ó, eu posso estar assistindo o vídeo que você vai recomendar pra mim. Então, assim, se você tá vendo algum vídeo sobre algum top 10 jogos que floparam, mas que eles eram muito bons. Ah, quero ver a Lisa reagindo. Comenta aí, por favor, o nome do criador. E lembrando, esse vídeo tá na nossa descriçãozinha. Let's go. Tá vendo os inimigos ali? Olha, vai ser difícil passar por eles. Você tá sem recurso, tá com uma espada ruim, sem vida, armadura ou proteção. Eu acho que é melhor você desistir. Pera, como você fez isso? Como você chegou aí sem morrer? Ah, o Fast Travel. Claro, só podia ser. Em um Claro. jogo temos situações estranhas. Alguns jogos se preocupam em explicar, outros nem tanto. Essa é a magia da ficção, a liberdade poética de criar o que e como quiser. Mas nem sempre por isso algumas dessas situações deixaram de ser estranhas ou questionáveis, principalmente quando aquele mundo tenta se parecer com o nosso, um mundo realista. Antes que você comente euforicamente que jogo não é realidade, adivinha, eu já sei. Entenda que falar sobre jogos não significa apenas falar sobre missões, dicas ou segredos. Vai muito além disso. Questionar, indagar, certeza. imaginar, refletir, extrapolar a criatividade. Nossa, fazer o máximo de conspirações, teorias, eu adoro, gosto muito. De desconstruir a ficção é permitido e o melhor, é divertido. Então, vamos lá. Você tá com fome e precisa comer. O que você faz? Você vai na cozinha e pega uma caixa de munição 9mm? Ah, sim. A clássica regra de achar munição em qualquer lugar. Abrir uma gaveta ou um armário da cozinha e encontrar munição é a lei universal dos jogos. Ah, alguém deve ter deixado lá. Você acha mesmo? Eu só sei de uma coisa. Guardar na gaveta de um cômodo em uma casa caindo aos pedaços, abandonada por anos, o item mais poderoso e escasso do mundo, durante um apocalipse zumbi, a munição é, no mínimo, algo sem noção de se fazer. Eu não sei quem deixou isso lá, mas tá lá. Você pode falar que foram os Nossa, eu nunca me questionei isso. Caramba. Tá, não, calma aí, vamos criar algumas. Ó, eu tenho acho que duas teorias em relação a isso. A primeira é que se você tem, né, enfim, a gente tá se colocando no lugar, galera, Estados Unidos, que tem licença de porte de arma, tá? A ideia, não sei, gente, tô pensando no jogo, né? Calma, tô me colocando, calma, tenho que encontrar uma defesa pra isso. Munições espalhadas, talvez? Não sei, gente. Faz sentido? Ah, espalhou munição, não conseguiu pegar tudo. Ah, nossa, putz, aquela da cozinha eu esqueci. Talvez, sim. Minha segunda teoria seria que pessoas que frequentam aqueles lugares deixam ali, tipo, ah, caso acabe, né? Porque, querendo ou não, munição é pesada. Como eu sei isso? Eu não sei. Eu imagino, né? Excesso de munição talvez seja pesado até por causa do material delas. Mas, enfim. Acredito que faça sentido isso. Tipo, se você, enfim, vamos pensar The Last of Us de fato, né? A galera recrutava pra cuidar de certas áreas. Ah, você vai deixar certas munições espalhadas pra ficar mais de fácil acesso, não ter que levar sempre e levar, né, ir de volta o tempo todo munições. Acho que faz sentido. Eventualmente faz sentido. computadores antigos que saíram às pressas, o problema viria ao pensar então que fugiram com a arma e deixaram a munição em casa, o que não faria muito sentido. Mas se você acredita, tá bom, tudo bem. Uma outra hipótese seria que essas munições, recursos e acessórios foram deixados pelos próprios inimigos que perambulam ali pela área. Mas pensa Exato. comigo, por que o inimigo deixaria a munição dele em uma gaveta qualquer, velha e mofada, ao invés de guardar na mochila? Ou deixar lá no estoque da base? Porque é pesado. Não faz sentido. É realmente uma incógnita, e a melhor hipótese é só uma: Deus deixou aquilo lá pra você. E tá tudo bem, o intuito não é apontar essas estranhezas. Não, e normalmente não são grandes munições, tá? Não é um negócio que vai ter, tipo, 10 balas. Vai ter, tipo, normalmente 3, 5, né? Como Não é demérito, muito. mas como uma curiosidade. O mais estranho, pra ser sincero, é chegar numa vila de aldeões camponeses e ver que dentro de suas casas existe não apenas munições, mas caixas lacradas, pintadas com uma tinta estranha amarela, e que no geral tem pólvora, ervas, munições, granadas e tudo que você possa imaginar dentro dessas caixas. E sobre essa tinta amarela eu já chego lá. Mas antes, você acha que é normal abrir um armário de um celeiro e encontrar uma granada exatamente no centro dele? Por que um fazendeiro deixaria isso lá? E o mais engraçado... Calma, mas isso é muito específico. Isso aí a gente realmente não para pra pensar. Mas, ó, eu vou puxar o gancho aqui da tinta amarela. Gente, talvez eu não ache tão ruim a tinta amarela, tá?
Eu não acho que isso de fato interfere na imersão do jogo, a não ser que você seja muito chato. Vocês vão me desculpar? Eu acho que vai ter gente aqui que vai estar discordando, mas é real, gente. Tipo assim, é uma implicância que, se não fosse tinta amarela, você ia estar implicando com outra coisa. Engraçado é que Falei, os tô leve. danados, no geral, não utilizam esse tipo de coisa. É sempre um machado ou uma arma branca. Jogos não podem seguir a lógica 100% fiel como a vida real, porque tornaria tudo mais chato e entediante. Detalhes estranhos precisam existir e por isso a gente só aceita. E sobre a tinta amarela, que eu comentei que você pode encontrar nas caixas em Resident Evil 4, é algo que na verdade vai muito além daquilo. Muitos jogos utilizam essa tinta amarela como um guia para você se guiar. E não dá para totalmente tirar o mérito dessa tinta amarela, realmente ela ajuda em alguns momentos, só que em outros ela destrói a sua experiência. Para início de conversa, se você tem um level design decente, você não precisa dessa tinta amarela. O jogador consegue encontrar o caminho de forma prática sem precisar de um guia. Os jogos da From Software provam isso muito bem. Hoje já existem pessoas que não conseguem jogar um jogo que não tenham essa marcação. Acredite se quiser. Não, mas aí também é sacanagem. Tipo assim, nossa, eu não consigo jogar um jogo que não tenha alguém me dando dicas. Aí, peraí também, né, gente? Sei lá, acho que os devs pensaram, pô, a gente não quer que uma pessoa de fato, né, acaba se perdendo aqui nesse lugar. Então a gente acaba tendo que fazer alguma coisa pra que mantenha essa certa linearidade de uma forma leve. Porque também dá pra você perder a imersão total se você ficar preso num certo puzzle. E é aquele problema, no passado, algum jogo decidiu que isso era necessário, deu certo e, consequentemente, todos os outros foram copiando. E realmente, vivendo uma sociedade em que as pessoas não querem pensar por si mesmas e querem ser guiadas o tempo todo por algo externo, não teria outro caminho. Isso é algo que iria acontecer. Eu não acho que é algo abominável, eu só gostaria que fosse um pouco mais discreto, colocar uma cor menos chamativa e diminuir a quantidade, induzindo o jogador a encontrar o caminho por conta própria, a encontrar um item por conta própria, sem ter sempre uma indicação na tua frente. Isso vai tornar, na verdade, a recompensa muito mais satisfatória, porque toda conquista pelo jogador, ele entenderia que foi feito pelo próprio esforço. Agora, quando tem sempre algo te guiando, a sensação de gratificação e satisfação não é tão grande assim. Então, no final das contas, diminuir essa tinta amarela, essas indicações o tempo todo, iria, na verdade, ser algo positivo. Mas isso é o que eu penso, né? Pode ser que a grande massa que jogue os jogos realmente precise ter essa indicação para jogar. E a grande maioria dos jogos são feitos para esse público casual. A sociedade é uma grande geração TikTok. E isso é refletido no Sei, gente, desculpa, mas eu não acho que é uma. Eu não vou classificar todo mundo que gosta, ou enfim, ou que não vai perder imersão por causa de uma tinta amarela, uma dica. Eu não acho que. Nem vou classificar como casual, até porque, assim, né? Quando a gente fala casual, parece que a gente tá meio inferiorizando alguém. É porque você é gamer casual, você não entende. Você não entende que não precisava de tinta amarela. A gente tá demonizando só uma questão que eu não acho. Volto a dizer, se não fosse a tinta amarela, teria outro tópico pra acabar com a imersão, ou com, enfim, seria outro problema daí. Jogos também. Uma outra coisa que não faz muito sentido é andar agachado para ser furtivo. Isso não torna o seu passo mais leve. Na verdade, se você tentar andar agachado, a musculatura vai ficar mais rígida, a respiração vai ficar mais ofegante, o seu passo vai ficar mais lento, mas não com menos barulho. A sua Eu acho que o andar agachado é um problema, mas eu não acho que só agachar é um problema. Porque assim, quando você agacha, de fato você se torna menor, né? Menos visível. O andar agachado é um pouco complicado realmente. agilidade vai ser menor e o seu equilíbrio também. O modo E até porque, assim, né, se a gente for ir pra um lado real, a gente não consegue andar agachado por muito tempo. Tipo, você pode, sei lá, vai dar um susto em alguém. Se você se agachar um pouco. E até aquele local, você dá o susto, realmente, a pessoa não te viu. Mas andar agachado por muito tempo, gente, não dá, realmente. Complicado. Não tinha pensado. correto de furtividade é aquele visto no GTA V, andar em pé mais lento e devagar. Dessa forma você se mantém estável, controla melhor o seu passo, sua musculatura fica mais relaxada, a envergadura para esquivar e desferir um golpe é muito maior, e aí sim você faz menos barulho, porque você tem um controle maior sobre o passo que você tá dando. Não acredita? Levanta e testa aí, ué. O porém é que, visualmente falando e culturalmente também, essa questão de se agachar, ela é vista assim como algo furtivo. Só que isso é confundido com se esconder agachado e andar agachado. Se esconder, realmente você precisa se agachar. Num arbusto, numa proteção, precisa ficar agachado. Mas pra ser furtivo andando, de nada adianta você continuar agachado. Só que o nosso cérebro já tá acostumado a ver isso em filmes, jogos, séries. Então pra gente é normal. É algo que já faz sentido do jeito que é. Mas na prática, nem tanto. Então não confunda andar agachado com se esconder
esconder agachado. E existem coisas mais básicas que também são estranhas. O uso da bandagem pra curar um tiro de bala é um belo exemplo. Também já cansei de ver a comida curar HP e remédios que estancam qualquer ferimento em minutos, quase como um milagre divino. Outra coisa estranha também é a bolsa infinita de itens, o inventário infinito. Todo jogo, ou a grande maioria, tem algum tipo de inventário. Alguns tentam ser mais realistas, como The Last of Us e Red Dead Redemption, e outros já não estão nem aí, né, que seriam os RPGs. O fato é que mesmo os mais Pois é. realistas não conseguem de fato imitar a realidade, porque simplesmente não tem como. Seria muito frustrante você só poder carregar 1 ou 2 itens. Mesmo a Ellie tendo uma mochila, aquela mochila não caberia nem metade do que ela carrega. O mesmo vale pro Arthur. Só que precisa ser assim, porque senão não poderia ter itens no jogo, já que você não pode pegar nada, senão já fica lotado, então todos os itens seriam em vão. Perderia o sentido, a lógica do jogo. Os RPGs em geral até tem um limite de carregar peso, mas é algo que você tem que carregar muito peso pra chegar no limite, e assim, a verdade é que ninguém liga. O jogador, ele quer que aquilo seja divertido, ele não quer que aquilo seja 100% fiel à vida real. Então querer ser sempre Até porque é jogo. Porra, a ideia de God of War, mano, é você se sentir realmente um deus foda que bate em todo mundo, que ganha de todo mundo, que mata um monte de deuses. Essa é a ideia. Eu não quero jogar um jogo pra ser um simulador de vida real e sofrer e ficar ali e, nossa, pega um e, nossa, pega só um item, entendeu? Aí não faz sentido, né? Até porque isso realmente é o que faz jogos serem jogos. muito realista pode quebrar a lógica do próprio jogo. Então não é tão interessante assim. E é por isso que a gente só aceita essas coisas estranhas. E por fim, o clássico, o Fast Travel. Diferente do que você acha, eu não vou só dizer que o Fast Travel é algo estranho. Porque não é, muitos jogos contextualizam ele. O problema é que alguns jogos tornam o Fast Travel algo estranho. A viagem rápida, ela vai te levar do ponto A pro ponto B. Isso daí todo mundo já sabe. E como eu disse, alguns jogos contextualizam isso muito bem. Dying Light 2 só te permite fazer a viagem rápida quando você, depois de horas e horas de jogo, libera as estações subterrâneas de metrô. Isso permite que Aiden vá do ponto A até o ponto B em segurança, mesmo de noite. Em Days Gone, a viagem rápida custa gasolina, porque pra quem não sabe, o cavalo de Days Gone, digamos assim, é a Harley. Então pra onde quer que você vá, você vai precisar de gasolina pra fazer a viagem rápida. Você antecipa o consumo. Em Red Dead Redemption 2, como você já deve saber, tem a carroça ou a passagem de trem, e assim com certeza existem outros jogos que contextualizam isso muito bem. E agora falando de um jogo que torna a viagem rápida algo bem esquisito, sem contexto nenhum, é claro que seria um jogo da Ubisoft, né? Assassin's Creed Odyssey trouxe uma das situações mais esquisitas que eu já vi, que é basicamente você poder ir de uma ilha pra outra através do Fast Travel. Aí você deve pensar, ué, mas qual que é o problema? A Cassandra pega o navio e vai. Aí é que tá, você pode deixar o navio em uma ilha e viajar pra outra ilha sem o navio. E aí você me pergunta, voa. como? E eu te respondo, eu não sei. Porque a Cassandra, ela até pode nadar, o jogo deixa você nadar ali no oceano, mas se você pegar qualquer barquinho ali básico, não dá pra navegar. Então assim, a não ser que ela tenha ido nadando de um continente praticamente pro outro, já que é uma distância absurda, eu não vejo outra possibilidade. É algo que não faz muito sentido, você às vezes tá no meio do nada, no meio do mar, no meio do oceano, e você pode ir pra onde você quiser. É meio que dane-se. E assim, isso é algo terrível? Na verdade, é algo que te ajuda, né? Você tá ali no meio do nada, e tudo bem, você usa ali o Fast Travel e tá resolvido. O problema é que isso poderia ser um pouco mais contextualizado, né? O barco pelo menos acompanhar aonde você tá indo. No próprio Mirage, que também é da Ubisoft, você pode invadir um acampamento, um lugar que é restrito através do Fast Travel, então você ignora os inimigos, não precisa gastar recurso, tempo nem nada. Então tem coisas que são bizarras, mas não são abomináveis, não são coisas ultra negativas ou ruins. Simplesmente são coisas estranhas e que a gente só aceita, porque a gente sabe que sem essas coisas, aquela experiência, aquele jogo seria muito mais chato, muito mais frustrante talvez. E enfim, existem várias coisas estranhas além dessas. A questão do desconfiômetro é algo que não faz muito sentido. Aquela barrinha... Ah, será que tem alguém aí? Nossa, Uncharted. Ainda bem que avisava, porque eu tava quase sendo pego. Imagina, imagina. Não, não tem ninguém aí não, não tem ninguém não. Ninguém vem de fato. Não, eles vinham, né, até dar uma olhada, mas era bem depois. E o cara esquecendo de você logo depois, só porque você se escondeu, sendo que na vida real, se você vê uma pessoa, é instantâneo, você já sabe que aquela pessoa tá escondida ali. Você não vê uma pessoa, esquece e volta a fazer o que você tava fazendo. Não sei o quanto isso de fato acaba com a tua imersão, né? Facilita? Facilita. Mas é um grande problema? Eu não sei, eu acho que existem outros problemas que a gente deveria dar mais atenção. Vou pensar sobre. O que vocês acham? Deixa nos comentários pra eu dar uma lida e aí a gente vê, né? E é isso, gente. Até o próximo vídeo